Hoje nós falaremos sobre antebraço. Começaremos com a região posterior do antebraço. Então aqui, ó, a gente consegue visualizar este primeiro músculo, cujo trajeto pega da região do braço ao antebraço, ao rádio. Então nós iremos chamar esse músculo aqui, ó, de bráquio radial. Vou colocar um alfinete nele para ficar claro o seu trajeto. Olha aí. Então este é o músculo bráquio radial. Este músculo, embora esteja localizado na região posterior do antebraço, ele é o único que não é extensor. Ele é um flexor do cotovelo. Tá certo? Então é uma exceção aí. É um músculo localizado junto com os extensores, que porém não faz a extensão, e sim a flexão do cotovelo. Então, bráquio radial. Muito bem. Medialmente ao bráquio radial, nós achamos este músculo aqui, ó. Observa que eles estão unidos ainda por uma fáscia, por um tecido conjuntivo, né, que a gente mostra aqui, ó. Tá vendo? Então, este músculo, ó, é o chamado extensor radial longo do carpo. Tá certo? Vou pegar da mesma forma um alfinete da cor verde e vou aqui espetar o músculo extensor radial longo do carpo. Bom, seguindo o meu trajeto em sentido medial, vou agora, ó, separo o bráquio radial, separo o extensor radial longo do carpo, chego a este músculo aqui, ó, tá vendo? Este músculo, localizado medialmente ao extensor radial longo do carpo, é o extensor radial curto do carpo. Então vou pegar outro alfinete e vou espetá-lo aqui, ó. Tá vendo? Chama a atenção de vocês como são três ventres musculares distintos. Olha aí, ó, de lateral para medial. Bráquio radial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo. À medida que eu vou na direção medial, na região do antebraço, eu vou chegar a este músculo aqui agora, ó. Este músculo aqui, ó. Olha o trajeto dele aí, né? Esse é o chamado extensor comum dos dedos. Daí nós observarmos, né, distintos tendões aí, ó, que são os tendões referentes aos dedos, né? Então, extensor comum dos dedos. Ó, vou espetá-lo aqui também, ó. Tá vendo? Então fica na sequência bráquio radial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor comum dos dedos. Aí, como nós preparamos o antebraço agora há pouco, a gente consegue visualizar na origem do extensor comum dos dedos, aproximadamente no terço médio do antebraço, você tem um ventre que se destaca dele, ó. Percebe? Ó, neste local aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Proximalmente aí, de médio para proximal, ó. Esse ventre se destaca dele, ó, e desce em direção ao dedo mínimo. Então este que a gente está passando a pinça aqui, ó, é o extensor do dedo mínimo. Vou colocar um alfinete aqui, ó, no exato ponto onde nós temos a separação entre os dois músculos. Olha aqui, ó. Vou mostrar com a pinça aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Então este ventre medialmente é referente ao extensor do dedo mínimo. Tá aí. Tá? E por fim, o músculo mais medial dessa camada superficial, ó, a gente consegue vê-lo todinho aqui, ó, tá vendo? Como ele já está separado do extensor do dedo mínimo, que a gente acabou de separar, esse é o extensor ulnar do carpo. Olha aí, ó, extensor ulnar do carpo. Tá vendo? Então nós pegamos essa peça aqui, ó, e fomos de lateral para medial, estudando os músculos superficiais da região posterior do antebraço. Ficamos assim, né? Novamente, bráquio radial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor comum dos dedos, extensor do dedo mínimo e extensor ulnar do carpo. Ok? Agora pegaremos os músculos profundos da região posterior do antebraço. Temos o antebraço aqui já bastante dissecado, né?
onde eu vou observar também de lateral para medial, ó, nós temos dois músculos aqui, ó, intimamente associados, tudo bem? Bom, abdutor longo do polegar e extensor curto do polegar, olha aí, abdutor longo do polegar e extensor curto do polegar. Se nós observarmos uma peça que não está tão dissecada, ó, como essa aqui, olha o trajeto desses dois músculos, como eles são bem próximos. Eu vou botar um alfinete de cada cor para a gente poder diferenciar bem. Ó. Olha o abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar aí. Ó. Tá vendo? Ó. Olha aí, ó, o trajeto dos dois. Passando pela mesma bainha extensora. Eles formam a primeira bainha. Ó. A primeira bainha é formada por esses dois tendões, pelo abdutor longo e pelo extensor curto do polegar. É comum o acometimento dessa bainha, tá certo? A inflamação dessa bainha, caracterizando a doença que a gente chama de tenossinovite de Kervain. É o acometimento dessa bainha aqui, ó, ou seja, por onde passam o abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar. Vamos voltar para aquela peça mais dissecada, não é isso? Usamos ela para mostrar os músculos profundos do antebraço. E aqui eu consigo identificar, ó, este músculo aqui, ó, cujo tendão vai cruzar em um trajeto oblíquo em direção ao polegar. Este é o extensor longo do polegar. E por fim, fechando esses profundos, o extensor do indicador. Então, na sequência, moçada, ó, se a gente for alfinetar, olha aqui, ó, abdutor longo do polegar, olha como são ventres musculares distintos. Extensor curto do polegar, extensor longo do polegar e extensor do indicador. Olha aí, os 4 músculos profundos, né, espetados pelos alfinetes aí. Para eu fechar esse compartimento profundo, eu vou dirigir aqui o meu olhar para a parte proximal do antebraço e vou achar aqui, ó, este músculo que envolve o rádio, ó, tá vendo? A gente já está no nível do osso aqui, ó. Esse que está espetado é o supinador, é o músculo que realiza a supinação do antebraço, tá? Então, para fechar, compartimento profundo da região posterior, supinador, abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar e extensor do indicador. Está finalizada a nossa aula de região posterior do antebraço.